Vamos lá! Olá, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai comentar esse livro aqui, ó, Crime Scene, Graphic Novel, volume 1, que é um livro da Dark Side. É um livro de adaptação de romances e contos policiais, ele é muito interessante. Caso você tenha passado por uma livraria, gostou, viu que o livro é enorme e não teve a oportunidade de folheá-lo, porque às vezes, né, na livraria vem fechado, então esse vídeo é para você conhecer esse livro e pra gente falar um pouquinho sobre literatura policial. Sim? Vamos lá? Vamos comentar esse livro. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Valentim, eu sou professora, escritora, leitora, mais leitora, professora de formação e eu escrevo toda semana no blog, ou tento escrever toda semana no blog. O link vai estar aqui na descrição. Já segue, já vai lá dar uma olhada, inscreva no canal. Eu normalmente peço essas coisas no final, mas é super importante para que a gente continue fazendo aqui um pouquinho de literatura para todo mundo. Na nossa organização desse vídeo, primeiro eu vou falar sobre o contexto de produção. Normalmente eu começo por aí, né? Como que esse livro foi construído. Depois eu vou falar um pouquinho sobre literatura policial, que vai permear a nossa conversa. Vou falar um pouquinho sobre o resumo do livro, o que ele é e o que tem aqui dentro. E por fim, vou dar as minhas considerações finais, ou seja, vale a pena a compra, vale a pena a leitura, vale a pena ter em casa, o que a gente acha sobre isso? Primeiro, sobre o contexto de produção. Esse texto, né, esse livro, ele já era uma ideia muito antiga, segundo aqui está na introdução do livro, e é um livro de organização do Russ Kick. Ele convidou alguns autores, alguns quadrinistas, para fazer uma adaptação de alguns contos policiais. Então ele dividiu em parte 1, 2 e 3. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. O livro é pesado. Tá vendo? Vai selecionando essas histórias para que fossem adaptadas, né? Vamos falar um pouquinho sobre literatura policial. Eu achei muito interessante ele trazer uma coletânea que tem romances e contos. Já começa por aí, né? Ele também não datou. Eu achei legal que ele não pegou do século XX, ele não pegou do século XIX, ele literalmente pegou o que mais se destaca na literatura policial. Então é um livro de literatura policial. E é muito interessante que ele traz, por exemplo, Sófocles, que é da Antiguidade Clássica, vai trazer o Ésquilo, mas também vai trazer, por exemplo, o Baudelaire, do século XIX, e vai trazer a Agatha Christie, né? Os famosos livros de Agatha Christie. Então, quando ele faz essa coletânea, ele também permite muito que o quadrinista use da sua criatividade para construir. Então, tem quadrinhos muito interessantes, que às vezes nem tem linguagem verbal, né? Nem tem as falas, e alguns, inclusive, que são mesmo uma cena de crime. Sobre literatura policial, é legal a gente falar um pouquinho. Eu estava comentando no vídeo antes, né, de descobrir que eu estava sem microfone. Acontece. Que a literatura, eu não sou especialista em literatura policial, mas a literatura policial, segundo o livro que a gente leu, né, Vigiar e Punir, do Foucault, ela vai começar ali no final, e aí me corrijam se eu estiver errada, tá? Século XVIII, século XIX, no final do século XVIII, início do século XIX, em que há uma mudança de pensamento. Existia uma mentalidade europeia de que a punição era ali o tema principal, porque a punição era pelo exemplo. Então eu vou exemplificar por que as torturas, né, os suplícios, por que não se deve fazer aquele crime, porque não se deve atuar no crime, porque muito possivelmente você vai ser ali torturado até a morte, né? Então, o que ganhava o destaque era a punição, era o exemplo do que não deveria ser feito. E aí, no final, né, do século XVIII, início do século XIX, há uma movimentação, muito também colocada pelos jornais, né, que descreviam os crimes, em que o crime passa a ser algo curioso, né, detalhado, a construção desse crime, como que ela foi feita, a análise psicológica dessa pessoa que cometeu o crime. Então, todo o que seria, né, todo o foco que seria dado à punição, ela muda de posição para o crime. Então, o crime passa a ter mais destaque, porque era algo curioso, é algo que as pessoas não viam a todo tempo, dos mais peculiares, né, dos crimes ali mais hediondos. A literatura policial nasce nesse meio, né, em que o personagem, ele passa a ser o criminoso, né, o contraventor.
o personagem ele passa a ter destaque porque é engenhoso. Sobre o livro, resumindo, ele é isso mesmo, tá? Ele é uma coletânea de quadrinhos, é um livro bem pesado, como eu disse, então são muitos textos. E eu acho que houve mesmo uma liberdade. Dá pra ver? Houve mesmo uma liberdade na hora de traduzir o texto para o quadrinho, né? Então, nem todos os quadrinhos vão trazer textualmente o livro como a gente conhece, né? O conto como a gente conhece. Essa ideia de trazer mesmo a imagem como uma linguagem mais pungente, né, do que a linguagem verbal aqui, a Mulher Maravilha. Tem mesmo uma tradução, né, dessa literatura. Esse é o meu resumo. Agora falando um pouquinho sobre a minha crítica ao livro. Gente, o livro é incrível. O livro é incrível. Eu gostei muito do livro, não só por causa das adaptações, mas também porque alguns textos recebem uma, um foco maior, né? Eu tenho Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um livro imenso, então tinha que ser traduzido mesmo de uma forma mais reduzida. Mas eu tenho, por exemplo, um clássico da literatura policial, que é Os Assassinatos da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe. Tá na página 208. Mas ele é muito bem feito, olha isso. E a ideia do quadrinho também, dá pra ver que esse fundo, ele meio que se mistura à imagem dos personagens, então casa muito bem com a história. É muito interessante como é construído, porque ele não é rápido, é engraçado, né? O quadrinho, muitas vezes a gente lê de uma forma ágil e acaba passando pelas imagens sem que a imagem ela cause um prejuízo caso a gente não veja exatamente o que está ali. Por exemplo, a gente não presta atenção, né, à imagem. Ela não é ilustrativa. Aqui ela não é ilustrativa. Ela é muito verbal. Ela fala muito. Ela fala mais, às vezes, do que o próprio texto. O texto é um ornamento, né? Funciona como um ornamento. A gente sabe que a gente está lendo Edgar Allan Poe, mas a imagem ela é muito sonora. Por exemplo, aqui, ó, nesse quadrinho, tá vendo? Ela é muito sonora. São várias imagens juntas que dão um movimento, como se algo tivesse acontecendo ao fundo. Então, assim, vale super a pena a leitura. A minha aquisição, né, digamos assim, se eu fosse julgar a minha aquisição, eu acho que foi uma aquisição incrível para mim, que dou aula sobre isso, né? Mas que preciso apresentar de alguma forma para os meus alunos, de uma forma mais acessível, às vezes, para a gente poder ingressar na literatura policial como ela era lá no século XIX. É muito legal esse livro. É um livro que, se você tiver uma estante, né, tem também essa questão do espaço. Tem que ter uma estante aí para você poder expor o seu livro, para você poder guardar ele direitinho, porque qualquer coisa ele entorta, porque é um livro pesado, galera. Livro grande precisa ser bem cuidado. E é uma edição, assim, linda. Vale super a pena ter na estante, caso você tenha seu espaço e caso também você seja um amante da literatura policial. Gostaram do vídeo? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de seguir o canal. Temos vídeos todas as segundas-feiras, ou deveríamos ter vídeos todas as segundas-feiras. Você é incrível, muito obrigada por ter ficado até o final e até a próxima!